Ok, eu acho que agora sim, né? Olá você que acompanha a gente. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, independentemente do horário do dia que você está nos ouvindo, nos acompanhando, você está na trilha. Esse é um podcast, a princípio, de edição única, um piloto aí, que além de buscar atender algumas demandas acadêmicas, também, claro, visa aí a produção de sentido, abordar alguns assuntos relacionados à indústria fonográfica, mais especificamente à produção musical, né? E meu nome é Leonardo Tavares, para quem não me conhece, e eu juntamente com os colegas Eric e a Júlia, dê um alô aí pra galera. E aí? Alô, galera. Estamos aqui então, e temos a honra de receber a Externa Peyote, que está aqui presente e devidamente representada pelo Guilherme, o frontman da banda, e também meu amigo pessoal que está aqui para conversar um pouco com a gente. Fala aí, Guilherme, dá um alô pra galera. Buenas, gurizada, tudo certo? Eu vou começar aqui com a nossa primeira pergunta, que é uma pergunta até, de certa forma, bastante abrangente, assim, e para dar uma visão pra gente do que é a Externa Peyote, tá? Guilherme, eu gostaria que tu falasse um pouco não só do teu caminho até aqui enquanto músico, no teu caminho na música em si, né, desde que tu começou, por que tu te interessou por essa área, mas também da tua trajetória até tu chegar aqui, até tu iniciar esse projeto, um projeto tão árduo, né, que nos dias atuais carece de investimento e que é algo bem lúdico, né, para nossa cultura, assim, um movimento cultural mesmo, de se ter uma banda. Então, desde o início da tua caminhada até aqui, até o ponto onde tu decidiu e realizou iniciar uma banda de rock, mais especificamente de stoner rock. Mais pra frente a gente vai falar um pouco, entrar nesse detalhe aí. Então, se tu puder contar pra gente um pouco da tua história e de quem é o Guilherme também, vai ser muito bacana pra gente iniciar o nosso papo. Essa pergunta vai ser bem longa de responder, né? Mas eu vou tentar fazer um pouco mais breve para não ficar tão longo, né? Vai ser longo, eu disse que eu avisei que ia ser longo. Bom, já faz 84 anos. Não, mas assim, cara, em questão de música, cara, eu comecei, vou ser mais específico assim, a tocar quando eu tinha uns 12 anos, assim, violão, assim, sempre aprendi tudo por conta, né? Por falta de grana, então o cara aprende muito sozinho quando não tem muito investimento. Entrei na minha primeira banda em 2013, daí já tinha uma guitarra, já tinha uma pedaleira e tal, já tinha investido uns pila. Aí toquei vários tributos de 2011 a 2017, e aí foi quando eu falei assim, cara, eu vou tocar por aí sempre música dos outros e não vou ser conhecido por ser, sei lá, uma banda ou ser um artista, né, autoral. Então foi quando eu botei um projeto, assim, né? Uma ideia de fazer músicas autorais. E aí foi dali em diante que eu comecei a compor. Assumir uma personalidade mesmo tua, né? Daí tentar criar uma identidade, né? Criar um conceito, assim, buscar referências que eu tenho desde do Desert Rock, né? Que vem dessa cultura do grunge ali dos anos 90, o stoner. Então, assim, as minhas referências foram aflorando conforme eu fui começando a compor. Só que no Brasil é complicado, cara, porque o stoner, né, que é a principal vertente que a gente foca, assim, que é o foco para compor, no Brasil, em português, ele não soa tão parecido quanto lá fora, né, meu? Qualquer som que tu vai fazer uma referência
que, sei lá, a música é em inglês, tu vai fazer em português, ela vira um outro som, mas se tu pegar as características do efeito, dos riffs, né, sonoridade, tu vê que é aquele som, mas sendo em português já muda, né, a característica. Mas eu meio que larguei isso muito de lado, assim, de ficar quebrando cabeça e tal. Com isso eu falei, vou fazer nessa ideia de instrumental, assim, porque eu gosto, né, e se soar diferente por ser em português, tá ficando bacana, é o que importa, sabe? Sim, sim. Então, em 2017 eu comecei um projeto com uma outra banda, que hoje eu não tô mais, e sozinho mesmo eu comecei esse projeto atual, foi em 2021, né? Foi em agosto de 2021, então faz um ano já, mais de um ano. E aí eu comecei a compor para esse projeto atual. Comecei com uma banda meio que temporária, assim, porque durou um mês ali. Uns amigos meus que estavam tocando, eles tinham outros projetos e tal, e acabou que a gente foi meio que se desvaindo, assim, e ficando só eu. Houve uma bifurcação no projeto. A gurizada foi indo para os outros projetos que eles já tinham, né? E aí eu fui focando só eu. Porque, cara, eu sempre já comecei o projeto sozinho na época e fui chamando eles, né? Uhum. Então daí eu, não vou parar aqui só porque eu perdi a banda, vamos dizer assim, né? Vou continuar tocando. E foi aonde eu comecei a gravar em novembro do ano passado. Final de novembro do ano passado eu comecei a gravar minhas primeiras faixas, que já vinham sendo escritas e feita a composição dela desde 2017, 2018 ali, bem lentamente, mas vinha vindo. E finalizei as gravações desses singles que eu já lancei e dos EPs lá por março, assim, desse ano. E desde então a gente... Na verdade, os singles eu terminei em março e o EP faz uns 2 meses que eu terminei de gravar, né? Aham. E até então, cara, sobre o stoner, assim, e o rock em si também, aqui no Brasil, é complicado, né? Essa questão de ser reconhecido, né, cara? É complicado porque acontece que a gente tem uma cultura diferente aqui, né? De ouvir muito o pop, sertanejo, então... O que está em alta são outras coisas e são esse conteúdo é distribuído de uma forma diferente se comparado com a forma como era distribuído anos atrás, né? Na forma, por exemplo, da época, por exemplo, desculpa, que o rock, digamos assim, estava muito mais em alta, muito mais em pauta no nosso mercado. Sim, mas assim, essa questão eu deixo bem claro, assim, que para mim não me importa também de estar tocando um som que não é tão relevante no meu cenário brasileiro, mas, tipo assim, tem uma galera que curte, que é bem underground, assim, bem mais... É difícil tu conhecer uma pessoa que escuta o mesmo som, assim, underground, mas aí quando conhece o outro, tu já ouviu essa música aqui, essa banda? Eu escuto uma também, assim, nesse cenário aí, mas é outra banda. Daí o cara acaba conhecendo outras bandas que tem a mesma levada por causa dos amigos que são nessa vibe, assim, sabe? Então, tipo, o que importa mesmo é tu tá fazendo um som que tem um pessoal escutando, que tu sabe que estão curtindo, né? Então, é isso que importa pra nós. Ainda mais que a gente não é conhecido nem localmente, né? Porque a gente tá começando... Iniciando a caminhada. Então, assim, pra nós, só de ter, sei lá, 10, 15 ouvintes ali, mensais ali, ouvindo uma música nossa, ali já tá bom, tá ligado? Porque a gente nem começou definitivamente, assim, a ser a Externa Payot, né? Não, sem dúvida alguma, esse é o espírito. Vocês têm a verdade de vocês, a filosofia de vocês, e vocês estão abraçados a ela, né? Esse que é o espírito, não se deixar influenciar por influências externas, nesse caso, dificuldades que vêm de fora para dentro, né? E essa até era uma questão que eu até tinha colocado aqui mais adiante na nossa lista de pautas, digamos assim. E até tinha algumas coisas que eu gostaria de perguntar antes, como, por exemplo, a respeito dos guris que não puderam estar aqui presentes, né, hoje. Mandar um abraço, aproveitar o momento pro Vinícius lá e pro Eduardo, que eu não conheço há tanto tempo eles quanto eu te conheço, mas eu conheço eles também. Tive um contato mais breve com o Eduardo, principalmente, que é o baterista. Mas sobre essa questão do rock e de nichos de dentro do rock, né? Como é o exemplo do Desert Rock e do Stoner Rock, eu acho que é importante a gente deixar fixado que não só com relação a essas vertentes, a essas ramificações do rock, mas a diversas outras, tem público no Brasil, existem apreciadores, existem fãs. Acontece que esse estilo e esses subestilos, digamos assim, eles não são abastecidos devidamente com a mesma
mesma verba, mesmo interesse pelo mainstream, principalmente no Brasil, do que comparados ao pop, ao sertanejo, como tu citou, né? Então, muitas vezes a gente tem sim diversas bandas, especialmente de âmbito locais aí. Grande Porto Alegre tem muita banda, sim, eu sei porque a gente convive nesses ambientes, nos pubs, nos bares, então a gente sabe que tem uma galera que tem um som incrível, e trabalhos autorais mesmo, não só som cover, enfim, mas que justamente tem um público que demanda isso, mas não tem investimento. Como é que tu vê assim essa deficiência por parte desses subestilos? Pois é, essa questão de investimento, ela tem, mas, como você falou, é muito parte de prefeituras, assim, que fazem alguns festivais anuais, trimestrais, assim, que acaba abraçando projetos novos, por exemplo, que nem tem festivais como o Rock na Praça, tem a própria Holiday que tem aqui. É conhecido por aqui. Tem a Holiday também, que faz um evento aqui em Sapucaí anualmente também. Esses projetos agora estão sendo abraçados pelas prefeituras dos municípios, entendeu? Então estão começando a crescer um pouco mais a estrutura desses festivais, né? Mas não chega perto de por exemplo, o Lollapalooza, que é mundial, claro, né? Que também tem no Brasil, que é bem investido, né? São festivais mais voltados pro pop, né, cara? Se tem um rock, um bagulho assim, qualquer vertente do rock, é um ou dois no máximo ali que vai ter. E não tá errado, né, mano? Porque o pessoal quer usufruir do pop e os investidores querem ganhar grana em cima das pessoas que querem ouvir, né? Inclusive produções audiovisuais, enfim, programas que a gente está acostumado a ver na TV, novelas, séries, muitos deles acabam indo para música pop, principalmente para fazendo uso, né? Então depende muito da novela, o estilo, né? Mas também tá falando aí, tipo, que nem como é que é o Pantanal, é muito sertanejo, né? Não tem pop muito, é muito sertanejo. Mas é que daí tu pegou um exemplo que a raiz tá lá nos anos 80, eu acho. Daí tem essa questão, mas, cara, eu acho que tá se criando principalmente no Rio Grande do Sul, que ele tem muito dessa vibe, assim, do rock, né, cara? Muitas vertentes diferentes do rock, tanto do punk, do hard rock também. Então tá crescendo, parece que agora, depois dessa fase aí que a gente passou da pandemia, tá voltando as bandas com um espírito renovado, assim, querendo ter sangue nos olhos pra aparecer, pra tocar, pra fazer tudo acontecer. Então, tipo assim, vem muito também das bandas movimentar essa questão de tocar nos lugares que realmente tem um público que procura esse som, né, meu? E, cara, eu acho que essa questão de investimento de não ter tanto no rock, eu acho que depende muito também das bandas também, não é só sei lá, do governo, de qualquer outra coisa, assim, investidores, produtoras fazer, né, mano? Eu acho que também tem muito do próprio, para próprias bandas se juntarem e fazer um movimento, iniciativa, né, da parte das bandas. Então acaba que isso tá começando a crescer bastante, sabe? E o pessoal mais, assim, que é mais jovem, que tem negócios, por exemplo, pubs, bares, assim, que fazem eventos de festivais de banda, o pessoal também gosta de trazer esse pessoal local, né, meu? Então fica... Se tu conhece um cara que trampa num lugar, vamos fazer um festival, os caras espilham, tá ligado? Uhum. Porque daí são três bandas com público diferente, às vezes, ou traz um público junto, então acaba tendo um movimento, assim, sabe, de bandas locais. Então é mais, eu acho que também vem das próprias bandas, sabe? Não é só falta de investimento. Pô, às vezes até você tá aqui, o Vini aqui, que eu falei pra ele, a gente tinha que pegar um gerador e tocar num lugar assim que tem bastante gente, né? Aí toda vez que ele me encontra assim num ensaio, num lugar assim, ele fala, vamos pegar um gerador e eu tocar lá no meio do gasômetro lá pra gurizada. E aí eu falei, se a gente não for preso, vamos lá dar uma tocada no som. Tu não quer iniciativa? Tá aí uma bela iniciativa. Não, eu acho muito tri essa ideia, só que, claro... Mas pode concluir. Só que daí depende muito também de autorização, se pode fazer, aí tem toda a parte burocrática, né? Tem mais Mas isso. O massa seria meter o louco e largar uns pila no gerador pra fazer um som lá, né? Com certeza, seria louco, chamaria bastante atenção. Cara, aproveitando que tu falou em Porto Alegre, e antes, rapidamente, de passar a bola já pros colegas fazerem as suas perguntas, já que tu citou em Porto Alegre e região,
é uma região, a gente está situado em uma região que tem muita raiz no rock, no punk, principalmente já há mais de década, né? 2, 3 décadas que Porto Alegre é um berço de excelentes bandas. E eu incluo a região, Vale dos Sinos aqui, tem diversas bandas com essa característica, com essa personalidade e que se puxam, os caras se puxam, né? Os caras tentam aparecer, eles tentam tocar nos lugares, tentam levar a identidade deles para as pessoas. Então, me remeteu muito a essa questão, a essa característica do nosso cenário aqui. Eu acho que, claro, quando a gente se afasta das grandes capitais, das grandes cidades, aí começa a aparecer movimentos como sertanejo. Não que aqui não tenha, mas eu acho que se existe um lugar, uma região onde o rock ainda é vivo, onde o rock ainda acontece, e as vertentes, quando eu falo rock eu incluo todas as suas ramificações, né, são nas grandes cidades, nas grandes capitais, aqui em específico na grande Porto Alegre. E agora eu passo para um dos... Vai lá. Só finalizar esse assunto vai aí que lá, tu tava falando aí. tu é o convidado. Cara, eu acho que assim, do Brasil, assim, o cenário que eu vejo assim, bastante forte do rock é um lugar até que eu meio que vi agora, assim, sabe, que eu me reparei, é tipo Bahia, mano. Bahia eu vejo que tem muito cara que curte rock. Goiás. A Brasília sempre foi, né? Mas eu acho que tá menos que antes. A grande São Paulo, Rio de Janeiro, né, meu? E Bahia no sul aqui, Curitiba e Rio Grande do Sul, né, mano? Mas Bahia eu não fazia, tipo, tanta ideia, assim, que tinha tanta gente que curtia rock, assim. Eu comecei a acompanhar os números, assim, de pessoas que ouvem de lá, que eu conheço. Eu, por exemplo, não sabia. Tô descobrindo agora contigo. Eu posso estar falando besteira, né? Não tem um dado comprovando aqui, mas Sim. De tanto que eu vi muita gente falando e acompanhei, tipo, ouvintes, assim, sabe? Falando da Bahia lá e tanto de bandas também que vem de lá, sabe? Terra da Pitty, né? É, Lembrando da verdade, Pitty, né? Então, né? tipo, Não com pode certeza tem uma fanbase grande lá que gosta dela, até por ela ser de lá, mas com certeza, agora tu falando, assim, tu fazendo essa afirmação, com certeza, acho que é um cenário que também... Por que não, né? Por que o Nordeste não pode ser berço de excelentes bandas, Goiás, como tu falou, deve né? Ter, mano, deve ter. Com certeza. Aliás, um abraço para os nossos ouvintes da Bahia. Se você é da Bahia, deixa aí no comentário. Indica Gostei, já adorei. uma banda daí. Cara, queria voltar ainda ali na parte da tua trajetória, retomar aquele papo, falando sobre a banda mesmo, e perguntar sobre o nome, que chamou a atenção já de cara quando a gente começou a pensar. Qual é a inspiração, qual é o significado, de onde é que veio? Essa questão do nome, velho, tipo assim, sempre que eu fiz parte de banda, normalmente sempre eu que dava o nome, né, pra banda. Não sei se os gurizados curtia tanto assim, né, mas aí como eu fiz esse projeto meio que sozinho, né, eu comecei ele sozinho, né, quando eu fundei ele, eu falei, agora eu tenho que fazer um nome bala, né, cara, porque eu passei por tanta banda, dei uns nomes meio assim, mais ou menos, vou pensar, né, eu queria fazer um nome que desse pra entender de qualquer lugar do mundo, por exemplo, sabe, sei lá, o cara lá na China não deve eu entender assim, né, só se ele falar inglês, né, mas digo assim, Sterna Peyote é um nome que são nomes de um cacto, né, e um pássaro. Então a Sterna ela vem de um nome científico, Larosterna inca, que é o nome de um pássaro. E o Peyote é meio que conhecido mundialmente por ser um cacto alucinógeno, né? Então ele tem um nome científico, mas aí ia ficar estranho, Lophophora williams, né? Ainda bem que tu optou pelo nome mais convencional. Popular, né? Popular, mas popular todo mundo já conhece, né? Porque é mexicano, o pessoal gosta de falar lá, o Peyote. Comi muito Peyote no GTA V. Pois é. Lá tem muita gente que conhece por lá, mas eu conheci ele porque eu acabo me envolvendo muito estudando sobre tribos indígenas e cultura, assim, de rituais e tal, de tribos, né? E aí eu conheci por conta disso, porque não é só lá no México que vem essa cultura de consagrar o Peyote, né? Então eu acabei conhecendo ele e achei um nome legal. Eu tinha já o Sterna já desde a minha antiga banda, já tinha umas ideias com esse nome de Sterna, que é um pássaro, né? Uhum. Esse pássaro, ele vive na América Latina, então ele, vamos dizer assim, possa vir passar aqui no Brasil, mas eu acho que ele é mais da costa, assim, do Índico, né? Que é do Chile ali, né? E ele chega a ser de uma região desértica só? Não, o Sterna não é, ela é um pássaro daqui da América, de toda a América. O Peyote também cara, querendo ou não, mas ele é mais característico da região do deserto do México com a Califórnia. Mais ali, árida, né? assim, mano. Então, tipo, dá pra plantar em qualquer lugar, né? Tipo, tanto que ali
na região mais aqui da América Latina, aqui na América do Sul tem bastante gente que... Várias culturas que usam, consagram o peixe. Eu conheço um cara, inclusive, que fez uma viagem esses tempos pra comprar alguns, mas enfim. Cara, a gente falou ali antes a respeito dos outros integrantes e eu acho que faltou um pouquinho a gente passar antes acho que a Júlia quer perguntar também, mas a respeito do Vini e do Eduardo, já que eles não estão aqui, tu te apresentou, tu falou bastante sobre ti, sobre a tua trajetória, se tu pudesse dar assim um leve panorama pra gente do que tu sabe deles, das características deles, assim, tanto pessoais quanto musicais, e como é que eles apareceram na banda, eles eram da onde, eles já vinham de uma influência semelhante à da Externa Peyote hoje em dia, como é que foi a chegada deles, assim? Como eu falei que ia ser muito breve, eu acabei meio que encurtando demais, eu não expliquei muito como eles entraram, né, cara? Mas então, daí eu comecei o projeto sozinho lá no ano passado, aí eu gravei 2 músicas, né? Uma é do EP e outra é uma que eu já lancei. E aí, eu tinha conversado com o Vini lá por março de 2021, abril, alguma coisa assim, não lembro. Foi acho que lá por maio, na real. Foi por maio. Aí a gente sentou e conversou, só que ele tava numa vibe meio... de outras referências, então ele não tava na vibe do Stoner ainda. Uhum. Aí eu gravei, aí eu meio que desencanei assim, não vou... Aí depois do Vini ainda, que eu conversei com o Vini, que eu comecei esse outro projeto com a gurizada ali, que saiu depois, né? Pros outros projetos paralelos. Tá. Aí eu toquei sozinho o projeto, falei, vou ficar tocando assim, né? Em março eu finalizei essas 2 gravações, e aí eu troquei outra ideia com ele, quando ele postou um bagulho no Instagram dele, assim, comprei um fuzz. É o pedal, né, de guitarra, um fuzz. Aí eu falei, agora o cara deve estar curtindo pelo menos uma coisa parecida, né? Porque ele gostava muito de Jimi Hendrix, ele tocava na Voodoo, tá ligado? Pelo pedal, tu imaginou que ele tivesse indo pra esse estilo? Talvez, é que como ele tocava Jimi Hendrix, o Jimi Hendrix também toca muito com fãs, né, cara? Então, tocava, né? Mas, eu digo assim, ele tocava na Voodoo, então talvez fosse por isso. Mas aí eu pensei, ele já postou um bagulho do Queens também, ouvindo Queens of Stone Age, tá ligado? Aí eu pensei, e não é tão stoner quanto as bandas anteriores do Josh Homme, né? Mas a banda anterior. Então eu falei, vamos tentar trocar uma ideia agora, né? Quando ele tá pilhado. Aí eu chamei ele, a gente trocou ideia, ele ouviu as músicas que eu tinha gravado e curtiu, tá ligado? Foi na baia dele, a gente conversou, tomou uma ceva e assim ele curtiu a ideia, viu que era de verdade, porque na época eu acho que eu falei com ele não tinha nada, né? Tava começando, então acabou que ele pilhou quando ele viu que o bagulho tava pronto, assim, gravado, mixado, masterizado. Aí ele entrou e desde então a gente continuou duas músicas que já tava em pré-produção, que... é um single e outro do EP também. Então ele chegou com um projeto já com uma cara. Já com 2 músicas prontas, né, gravadas, né? Uhum. E aí ele continuou dando arranjos e solos para essas próximas músicas, que foram as 4 que eu gravei com ele junto, né, já na banda. E aí, cara, quando eu terminei de pré-produzir as outras 2, que fechariam as 6, né, 6 faixas que eu tinha para gravar, eu conheci, depois de ter passado por 4 bateristas diferentes. Baterista é mais complicado. Cara, né? eu não conseguia, eu às vezes marcava com o pessoal, não ia. Aí, tipo, eu sou muito assim, tu não fez o bagulho comigo, te dou mais uma chance pra ver se o cara tá realmente querendo, se ele der pra trás, já dá pra ver que o cara não quer claro, mesmo. Claro, Aí eu dei 2 chances pra essas 4 pessoas, tá ligado? Não rolou. Aí não deu, cara, aí a gente, demorei um tempo, tá ligado, assim, com esse pessoal. Então eu meio que perdi um tempo também da banda, de querer estar tocando e tal, ter lançado as músicas. Aí quando a gente terminou de pré-produzir essas músicas que a gente tava pra gravar, na semana anterior que eu ia gravar as 2 últimas, eu conheci o Eduardo. Ele tocou uma banda ali no Trilha, ali em Sapucaia, que é do Baracy e os Miseráveis lá. Ele tocava batera com o Baracy, toca ainda, né? E aí eu vi que ele tocou lá e pensei, vou ver se esse cara não pilha, né? Porque... eu já conhecia ele dos Carniças, eu não sabia que ele tocava com o Baracy, sabe? Aí chamei ele, a gente trocou uma ideia, mostrei as músicas pra ele, as referências, e ele bateu na hora assim, curti muito, ele nem conhecia muito, eu acho, era uma música ou outra assim. Isso que eu ia te perguntar agora, tu falando, me veio a dúvida. O nome das bandas que tu sugeriu aqui remete muito a bandas de punk rock, né? Então, ele não necessariamente tocava em bandas do estilo stoner, era algo com uma pegada completamente diferente. O cara nisso é punk rock, né? Pois é. É punk rock. Enfim. E, tipo, o Baracy toca um brega meio... um bagulho meio louco lá do Baracy. Então, teve uma quebra de estilo. Daí ele falou pra mim assim, tava pensando realmente em tocar numa banda que tivesse um bagulho mais
instrumental, um bagulho mais progressivo, assim, que eu pudesse trabalhar melhor a bateria e evoluir com o som também, assim, porque ele fazia uma coisa meio básica, assim, sabe? O punk é é pauleira. É música de 2 minutos e loucurada. E o brega lá, ele tocava o basicão, né, meu? Acho que, não sei como é que é, porque eu não sou muito do estilo, assim, né, mas... Aí ele curtiu, eclético, né? daí ele curtiu o som e entrou na banda, de cara, assim. E deixa eu te fazer uma outra pergunta dentro dessa tua resposta. Eu faria essa pergunta pra ele, mas infelizmente como ele não tá aqui por questão de agenda, enfim, teve outro compromisso. Não, ele tá meio gripado, né? Tu me comentou algo assim. Tava meio rinite, atacada rinite. Pois é. Como é que ele tem se adaptado a essa mudança? Como é que ele... É uma pegada nova pra ele. Ele tá num projeto que, pelo menos até onde eu entendi, ele nunca participou de um projeto com esse perfil. Como é que ele tá se adaptando? Em estúdio ou fora? Cara, nos ensaios, assim, mano, ele ouve muitas músicas que por enquanto a gente tá focando nas autorais, né? Que a gente já gravou, né? Então, ele pegou as músicas gravadas, quem gravou a bateria pra gente antes dele entrar foi o Fel, que é o batera da Holiday, né? O dono da Holiday. Ele era o batera da Delitos, que ele fez parte. E aí, ele viu que cada baterista tem um jeito de tocar, né, cara? Então, tipo assim, o Fel faz uns bagulho meio monstruoso ali, que é o estilo dele, assim, é uns bagulho meio diferente, assim. Não é nem tão puxado pro stoner, mas combinou, sabe, assim, com o som que a gente tava fazendo. E aí ele tava ouvindo, conhecendo o som que tava sendo, foi gravado, né? E aí ele conseguiu tirar, assim, do jeito dele, mas, tipo, pra nós ficou perfeito, sabe? Ele conseguiu fazer o som ficar fluido, assim, toca bem pra caralho o Eduardo. E tá se adaptando bem, cara. Ele tá tocando bem as músicas, se empenha bastante, então eu acho que ele tá curtindo mesmo a banda, assim, sabe? Achou, conseguiu finalmente o baterista, já que a gente sabe que baterista é disputado no mercado, depois do quarto eu falei assim, não vou me apressar. Na real, desde a primeira vez que eu falei com o baterista, eu falei, não vou escolher assim com pressa, tá ligado? Porque, mano, bateria e baixista é difícil tu conseguir, então tem que estar um cara muito na vibe da banda, assim, curtindo muito pra entrar, sabe? Então eu falei, quando for pra ser, vai ser um cara bom, vai ser um cara que quer, tá ligado? E essa questão do músico deixar bastante da personalidade dele, o jeito dele tocar no projeto, eu acho que, embora seja uma pegada que acontece naturalmente, acho que é super importante, né? A gente tem aí diversas bandas, exemplos que os caras dão a cara deles pra música e que faz total diferença. Agora eu quero passar a bola pra Júlia, fazer a pergunta dela, que ela separou. Não sei o que tu gostaria de perguntar, para que ela possa participar um pouco mais também. Sim, né? Tô só aqui, né? Olhando. Não, vamos tocar, vamos lá. Sim, ó, mudando ali um pouco, assim, aqui o assunto, mas ainda dentro da questão. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, como é que tu poderia me dizer, assim, algumas diferenças entre tocar no estúdio e tocar no palco, assim, qual é o feeling, assim, qual o melhor também, né? Não, com certeza, né? Bom, questão com a externa, eu só toquei acústico uma vez, com a formação com o Vini, né? Só tinha um Vini na banda, a gente tocou um acústico, assim, num evento. Então, assim, não foi o show da banda, assim, em si, né? O show da banda vai ser agora, em dezembro, que a gente tem um show marcado no Rock na Praça. Estão convidados. Bora aí, bora Vocês aí. que estão aqui na minha frente, os colegas, e quem tá ouvindo. acompanhando também. Se for antes do dia 4 de dezembro que vão ouvir, tudo bem. É verdade, Sim. é verdade. Você O da Bahia podcast também vai tá ao ar aí, convidado. dia 20 e poucos de Mas a gente tem que finalizar a edição até semana que vem, então com certeza vai ter que ficar pronto. Vai ter que ficar pronto. Então, tipo assim, se não for mudar a data, por alguma ocasião vai ser dia 4 de dezembro, o primeiro show da formação da Externa Peyote, né? Mas, claro, eu já venho desde 2013 tocando em vários palcos diferentes, pequenos, para adultos, para crianças, assim, então o cara tem, tanto que palcos, assim, pra gurizada, assim, a gurizada tem que estar muito, muito na vibe, assim, pra vir uma energia boa, assim, eu já toquei em lugares, assim, que não era tão, assim, era meio parado, assim, o cara fica meio desanimado, assim, mais às vezes confortável. tocando, mais confortável, mas quando a gurizada tá massa, assim, no palco, é bala de tocar, assim, e é a melhor energia, tanto que meu melhor show que eu toquei foi numa escola, cara. Na época que eu ainda fazia tributos, assim, em 2014, 15, eu acho, não me lembro agora qual foi. A piazada deve ter cara, ficado alucinada, novidade, eu né? lembro que, assim, cara, era uma escola de fundamental, era de primeira a quinta série, eu acho, quarta série. Lá na, eu não lembro o nome da escola, é lá no fim da Matias, No São Mateus? Ixi, acho que é São Tá, eu Mateus. conheço. Cara, o diretor da escola era o pai do nosso baixista, então o Valtair lá conseguiu um espaço pra gente tocar lá, tipo, pra gente ir lá só tocar pra gurizada lá, né? Que é um povo mais
na época era mais carente, né? Então Aham. a gente queria fazer um som bacana, sabe? E a gente tocou todo o repertório que a gente tinha, sei lá, umas 2 horas tocamos de música lá. E, a energia das crianças cantando junto, até a música que, tipo, nem os caras que estão adultos lá escutando, sabe, a letra e os gurizinhos cantando na época lá. Algumas, era legal a energia, mano. A energia da criança é contagiante. E estúdio, cara, estúdio depende. Se for, assim, pra ensaiar, às vezes flui bastante, assim, fica bem legal no estúdio, assim, o cara ensaiando e tal, mas, gravação em estúdio é uma coisa estressante, cara, porque, é muito... Às vezes é estressante porque o cara fica nervoso pra gravar uma coisa boa, sabe? E aí acaba ficando tenso, soando e acaba não saindo do jeito que o cara queria no final e aí tem que aceitar porque não pode regravar e aí fica daquele jeito, entendeu? Porque, de certa forma, aquilo ali é digamos que definitivo, né? Aquilo ali vai ecoar por diversas mídias, aquilo ali. Sim. É aquilo ali que tu vai apresentar como tua obra, né? Então eu Exato. acredito como deva ser mais tenso. Tá, e agora, aproveitando que a gente entrou no assunto de gravação em estúdio, quero entrar um pouco mais nesse detalhe mais técnico mesmo, de como que funciona o processo, quais são as etapas de uma gravação em estúdio, tá? E como é que vocês da banda, claro que tu vai falar com propriedade mais da tua percepção, não tanto da percepção dos guris, pelo motivo óbvio, né? Tu, eles são eles, mas como é que a banda tem se adequado a esses processos, tendo em vista que aparentemente é uma novidade pra vocês? Gravação, assim, eu nunca tinha feito, né, antes da externa. Até tinha feito, assim, mas foi bem raso, assim, eu até gravei praticamente uma música inteira, mas na época era só o vocal, então não gravei nenhum outro instrumento. Na externa, eu praticamente gravei as 2 primeiras músicas sozinho, só a bateria o Fel fez, né, no caso. Louco. Então eu tive que... A primeira coisa que eu fiz antes de começar a externa, eu tive que tirar a guitarra da minha mão e virar baixista, porque foi aquilo que eu falei, é difícil tu achar baixista naquela sintonia da banda. E o baixista é meio que o cara que dá, vamos dizer assim, o sentimento ali junto com a base, né, a estrutura da banda, né, cara? Então Sim. é um cara importante, se o cara não conseguir compor naquela vibe ali, fica difícil de ter uma banda num estilo certo, né? Então aí tu já saiu da tua zona de conforto, tu mudou um instrumento por uma necessidade do projeto. Sim, eu vi que eu ia passar dificuldade pra achar um baixista. Aí eu não vendi minha guitarra, né, claro, mas comprei um baixo, um Jazz Bass, porque eu sei que é um baixo meio versátil, então poderia se adaptar em outros estilos se eu precisasse tocar. Mantive minha pedaleira de guitarra mesmo, que era a única que eu tinha, e fui me adaptando, cara. Eu fui aprendendo um pouco, assim, por si só, ouvindo músicas e tal. Não sou um excepcional baixista e tal, mas consigo fazer o que precisa ali pra dar uma cama, uma estrutura pra banda. Uhum. E também, além de se tornar um baixista, ter que acostumar a fazer o ritmo do baixo e cantar ao mesmo tempo, que é bem diferente do que tocar guitarra, né, cara? Um desafio novo pra É bem ti. diferente, então, tipo assim, até tributos assim que o cara vem tocar, que é difícil tocar baixo. Uma que eu tava tirando que, Crying Lightning do Arctic Monkeys e cantar, a letra já é um labirinto aí, tu imagina o baixo que é bem marcadinho também, Simultâneos, né? É, Duas muito coisas louca essa ali música, mas eu curti pra caramba de começar a aprender é um instrumento que eu achava muito massa, mas eu não tinha motivos pra tocar, porque eu cantava e normalmente o cara que canta faz a base da banda, né? A guitarra base, se não tem 2 guitarras. E aí eu foquei no baixo, né, mano? E as primeiras músicas saíram meio baixista, assim, sabe? Um guitarrista com baixista. As outras, no finalzinho, já tava começando a ficar um pouco mais cara de baixo, assim, sabe? Linhas de baixo, né? Uhum. Que aí o cara vai aprendendo a gravar, vai aprendendo como compor um baixo diferente e tal. E, cara, os guris eu não tenho como falar, mas o Vini, ele aprende muito... Ele acostumou desde cedo a improvisar em shows de blues, assim, em Porto Alegre, sabe? O pai dele levava pros lugares e ele tocava, pelo menos é o que o pai dele conta, né? Nas histórias. E aí os caras estavam tocando e ele chamava, vai lá, Vini, toca lá, vai lá. E o guri lá ia lá no palco e improvisava com os caras, sabe? Show. Então ele tem muito desse feeling do blues, né, de improvisar. E, cara, todas as músicas que foram gravadas, nas linhas de arranjos e solos que foram gravadas nas músicas, o Vini improvisou. Ele não fez... Até alguma coisa pode ser que ele começou a fazer em casa, mas, tipo, a essência mesmo foi criada no momento, sabe? Até que tinha que fazer, sei lá, 3 vezes a mesma parte ali, porque ele achava que, sei lá, alguma coisa ele errou e poderia ficar melhor e tal.
Acho que a única parte que ele não fez tão diferente, foi a solo do final da Kalahari, que é um solo de violão que a gente meio que criou logo que ele entrou na banda. Eu dei uma pancada no... Foi uma das primeiras, Kalahari foi uma das primeiras com a participação do Vini. Ele deu a ideia, na real, do violão da Kalahari. Tá. E aí eu achei massa, porque não era assim que finalizava, né, antes dele entrar. E aí virou um solo de meio árabe, assim, um solo... E ficou tri, mano. Só que aí, tipo, o Eduardo já entrou na finaleira ali, já tava marcada a gravação, então ele não gravou nenhuma parte, né, meu, de músicas. Foi o Fel mesmo, já tava naquela vibe ali, então... A gente só vai conhecer mesmo a parte do Eduardo, assim, o feeling de compor, de pré-produção, gravar numa produção futura, assim, mais, né? ali adiante. Que já estamos planejando já pro futuro, assim. Tá, e a respeito dessas etapas, né, em estúdio, como é que funciona? É a captação de som, aí depois tem mixagem, tem edição. Eu tô perguntando porque eu realmente sou leigo, assim. Eu tenho uma noção breve, mas eu não sei como é que funciona na prática lá dentro. Quais são essas etapas e como é que vocês estão se relacionando com os profissionais que estão auxiliando vocês nisso? Tá, Quais são as etapas? E eu que sou mais leigo ainda, grava um instrumento de cada vez, entra todo mundo e grava junto? Tá. Aí depende da banda, né, cara? Tem banda que gosta de gravar ao vivo, que daí... Não, tá... E aí a banda grava ao vivo porque às vezes ela gosta de passar a energia que ela toca todo mundo junto, por exemplo, sabe? Aí bota uma bateria isolada numa sala, por exemplo, às vezes, depende do estúdio. Grava os instrumentos de linha ali juntos e tal. E depois normalmente grava o vocal separado, numa sala isolada ali, ou juntos também, dependendo. Mas normalmente é depois que grava os instrumentos, né? Foi até o caso de uma banda lá de Porto Alegre que fez o último single deles, a Hit the Noise, acho que foi gravado ao vivo. O pessoal da Madame Caos também grava bastante ao vivo, acho que teve umas músicas que eles gravaram ao vivo também, ficou muito massa, porque tu sente os caras tocando junto e é um show, parece que tá sentindo a energia do show, sabe? E aí é muito da questão da banda. No meu caso, como eu não sou um cara muito... agora que eu comecei a gravar, eu não tenho essa experiência, né, vamos dizer assim, acostumado a gravar. Uhum. Eu fui meio que por linhas, né, que é tipo, tu faz uma guia da música, tu pega um violão, tu pega uma guitarra, grava toda a música da guitarra, toda a linha do violão, por exemplo. Depois grava um vocal em cima, né, daquele violão, e aí vai ter o tempo marcando, né, que é o clique que a gente chama, o metrônomo, né. E aí depois disso que a gente grava a guia, a gente pega o baterista normalmente e ele grava em cima desse violão e dessa voz. Ah, tá. E aí a gente começa a gravar o primeiro instrumento. Normalmente funciona assim, né? Grava o primeiro instrumento, que é a bateria. E aí, tipo, como eu tava meio que fazendo a bateria junto com o Fel, né? Porque, ô Fel, olha só, tem uma música aqui, escuta ela aqui, ó. Uma linha parecida assim de bateria, uma vibe assim. Aí ele fazia quase tudo improvisado na hora. Só que daí ele fazia tipo um bagulho diferente. Eu falava, acho que isso aí não tá legal. Alinhava. Aí eu falava, faz um bagulho tipo... sei lá, sabe? Uhum. Tipo, eu fazia o barulho com a boca. E aí ele entendia na hora e aí regravava aquela parte. Daí o cara vai ajustando na mix ali, sabe? No Reaper ali, por exemplo, e vai ajustando a bateria. Tá, então tu pegava uma base de violão e de voz, passava pro baterista e o primeiro instrumento que vocês costumam gravar pra dar base é a bateria? Eu entendi certo? A base é a guia, né? A guia é pra todos os instrumentos praticamente, só que assim, o baterista grava primeiro, porque daí ele dá o ritmo, daí vem depois normalmente o baixo. Tá. E aí, no caso, faz a linha do baixo. Que tu vai estar ouvindo a voz, sabe? Vai estar gravada a voz. Se, tipo, quiser ouvir a guitarra ali, o violão que tá gravado, tu consegue ouvir. Uhum. Só que normalmente, como era eu que tava gravando as primeiras músicas, né? Eu gravava a bateria e normalmente só deixava a bateria e a voz. Daí eu gravava o baixo. Aí depois vinha com a guitarra base, aí depois os arranjos, solo, né? E aí tu grava mesmo ouvindo essa guia simultaneamente, num fone, uma coisa assim? Num fone, normalmente sentado numa sala lá com um fonezinho, com a guitarra ligada em linha no interface, assim, de áudio, né? E aí os nossos efeitos iriam ser, acho que assim, eu queria muito que fosse orgânico, assim, sabe? Gravado na sala com o amp no talo. Uhum. Aconteceu isso com as duas últimas, né? Dissolver e Mente. Foram as últimas que a gente gravou. Tá, mas daí é gravado
é direcionado aos microfones nos amplificadores. Isso. É isso? Aí tu pega um microfone que normalmente é um SM57, assim, que é um direcional pro amp. E aí cada produtor, cada cara que capta ali tem um jeito diferente, né? Tem gente que bota um condenser na sala, tem outros que bota posicionado em outro canto da sala. Um deitado assim caído na frente do amplificador, outro direcional pro alto-falante. Então é muito da característica do cara que vai captar também o som, como é que vai ficar. Eu sei que tu gostaria de utilizar, e passou, e começou a aderir a essa forma de captação de som, por uma preferência tua, mas o que muda? Muda no timbre Por exemplo, foi a guitarra que a gente gravou, o baixo a gente continuou gravando em linha. Porque eu não tenho muitos pedais, assim, né? Só tenho uma pedaleira de guitarra, na verdade. Então é bem difícil montar um timbre muito característico, assim, de baixo. Às vezes corta muitos efeitos graves, né? Uhum. Por ser de guitarra. Eu gravei em linha porque daí a gente consegue botar um plugin um pouco melhor no Reaper, que é o programa que capta, né? E o Vini conseguiu, depois de ver que dava pra fazer e ele queria também fazer, a gente captou na sala a guitarra de arranjos e solos lá nessas duas músicas, né? E, cara, dá uma ambiência melhor, porque tu, tipo assim, não vai ter como editar muito essa guitarra, porque ela já tá pronta, meio que ela só tá sendo captada. Ah, sim. O plugin faz isso, né? Sei lá, eu captei meu baixo, eu quero botar mais reverb, eu quero botar mais distorção, aí o cara bota ali no programa. Agora, uma guitarra que já tá com distorção, reverb, delay, qualquer efeito ali que ele tá captando, ela vai ficar daquele jeito, ela não vai mexer. Vai mexer, mas vai ficar meio estranho, porque tu já tá captando ela pronta, tu só vai meio que regular volume, a parte de edição de efeito tu vai fazer minimalista ali, sabe, uma equalização talvez, um bagulho assim, sabe? Captando em linha, então tu tem um timbre que a banda prefere, que tu como músico prefere, mas ele é mais orgânico, é isso? Em linha não, no caso em sala, assim, sabe? Isso, tá. Que é o que o Vini fez, ele gravou a guitarra dele na sala e fica mais orgânico porque vem um timbre mais, tipo assim, que ele queria talvez passar, sabe? Que ele queria fazer e que ele montou. Então fica melhor, fica mais característico do guitarrista, por exemplo, sabe? E eu tive que aderir pro baixo em linha porque, além de ser um pouco mais simples, vamos dizer assim, o cara pode mexer mais, até para experimentar mais também depois que foi gravado, sabe? Então, por falta de experiência, que eu falei, né? Eu tava começando a gravar, eu preferi gravar em linha. Nas primeiras músicas também foram gravadas em linha, a guitarra, né? O Vini gravou também em linha, mas... vida que segue, mas ficou bom. Chegou ao contento, assim, que a banda queria atingir também, mas pros próximos projetos a gente vai ver se consegue trabalhar essa questão melhor, sabe? Fica mais orgânico. Show. E daí, passado essa captação do som, tudo isso vai para uma interface. E aí depois, qual a próxima etapa? A interface capta, é tipo como se fosse um equipamento do computador que vai captar para passar pro PC, entendeu? Tá. Ela só capta e manda pro PC. Tá, aí e daí o depois PC... que ele tem ali os áudios, as faixas de áudios de cada instrumento, qual a próxima etapa de produção? Daí vai ser a mix, né? Normalmente o que o produtor ele pega e famosa mixagem, isso? Ele vai dar uma cortada em algumas coisas, ele vai dar uma adaptada, algumas coisas que ficou meio fora do tempo, que o cara que não sabe tocar direito já e não tem experiência muito assim, acaba acontecendo isso, cara, às vezes toca fora do tempo minimal, assim, sabe, pouca coisa às vezes. E é preciso estar perfeito, e aí alinhado. Tem que estar bem no clique, então às vezes o cara consegue consertar isso depois na mix ali, então isso é natural, cara, até o cara às vezes que toca muito bem, às vezes acaba se passando e tem que fazer esses pequenos ajustes, sabe. Às vezes dá uma diferença muito grande no som, às vezes não. Às vezes é tranquilo, assim, às vezes é pouca coisinha e não dá tanta diferença. Aí depois da mix, né, que é a parte de botar efeitos e tal, aí vem a master que vai, acho que na parte mais de regulação, assim, porque eu não conheço muito, assim, sabe, questão de produção musical. O quê? A masterização, que masterização, é o final. Beleza. Tem muito produtor que gosta de fazer a mix, mas não faz a master, porque daí passa por um amigo que trampa com produção e o cara tem um outro ouvido ouvindo a música, daí quando vê ele, talvez dê pra ajustar alguma coisa que o cara não notou, e aí ele fala, eu fiz isso aqui, ó, vê se tu curtiu. É duas cabeças ouvindo uma música diferente, entendeu? Tá, a masterização, qual é o papel dela aqui? É regular os volumes, assim, sabe? Eu acho que é a parte mais de cada instrumento, assim, sei lá, tipo, a guitarra ficar um pouquinho mais alta que o baixo, sei lá, por exemplo, sabe? Então a mixagem, ela é uma edição, um alinhamento mais bruto
E a masterização, ela é uma coisa mais fina, mais sutil, é isso? Eu não posso te falar muito sobre isso porque eu não manjo dessa ideia, não, mas beleza, é essa vibe, assim, sabe? É o teu entendimento de todo o processo. Foi o que eu acostumei a ouvir o pessoal comentar, assim, Tá. sabe? Não sei se tem mais coisas além disso. Tá, e aí depois dessas 3 etapas, o que vem ou já tá pronto? A master é o final. É o final. Na mix tu também coloca os efeitos, que é os plugins, ajustes assim de efeitos da guitarra, sei lá, quer botar um som de caixa diferente, o cara vai lá e bota um plugin na caixa também. Tem vários tipos de partes na mix, né, cara? É a parte mais importante, vamos dizer assim, pra finalizar a música, e a master é só pra regular os últimos ajustes mesmo. E daí, tanto na mixagem quanto na masterização, vocês da banda têm alguma influência ali? Como é que vocês têm vocês fazem um meio de campo ali com quem tá auxiliando os produtores? Como é que funciona o dedo de vocês nesse processo? Nesses 2 processos? Inicialmente, antes de começar a mix, a gente já tá conversando sobre as referências daquela música, né? Tipo, pega umas 2 músicas diferentes, 3 músicas diferentes e meio que traz a essência daquelas músicas pra mix, vamos dizer assim, sabe? Então o produtor conhece a música, que a gente tem como referência, talvez, um timbre, uma batida, um efeito e tal ali. E aí, cara, é difícil a gente criar junto com o produtor, né? Tipo, um efeito, um plugin, porque acaba sendo mais trabalhado sozinho ele em casa, assim, sabe? Ele pega, fica lá ouvindo a música, mexendo, ele vai fazendo mais sozinho. O que aconteceu com a gente foi assim, ele mixava o que ele achava bom, assim, que era pra fazer e com base nas nossas referências e nossas ideias, ele mandava assim, mix 01. Aí ele mandava, a música tal, mix 01, escutem aí, vê o que vocês acham. Aí a gente escutava, e aí via assim, o baixo tá meio estourado, assim, tá meio agudo, vamos dizer. Tu pensava isso ou ele dizia? Não, eu ouvindo a música que ele mixou, a primeira mix, por exemplo, assim, que ele fez, eu achei, o baixo tá meio agudo. Tá. Aí eu falei, tem como botar tirar um pouco do agudo, botar mais médio, mais grave. Aí ia lá fazer esse ajuste, no equalizador, por exemplo. Tem coisas que não tem muito o que fazer, sabe? Mas aí a gente dava as ideias e ele ia falando, não dá pra fazer porque senão vai afetar tal coisa. E aí, assim, a gente chegava praticamente na 4ª mix e já tava praticamente pronta o que a gente queria de ajuste, sabe? Daquela música, de cada música, né? E aí na última mix, que era 05, 04 ali, a gente falava, fecha aí, mano, agora tu pode masterizar e finalizar a música. Aí ele masterizava ali, acho que até na época, na parte da mixagem ali já dava uma mexida na masterização, porque era ele que fazia também. E aí a gente fechava a música, ele renderizava a música, que depois que tu termina de editar ela, fazer toda essa parte de mixagem e masterização, tu renderiza ela. Que nem um vídeo que tu sobe no YouTube, ali, que tu tem que finalizar, ele ficava ponto .AV, ponto .mp4, por exemplo. Lá, no caso, ponto .mp3, né? O mp4 é do vídeo. Sim. E aí a melhor qualidade é o ponto .AV, que normalmente é o que a gente sobe para as plataformas. O famoso ponto AVI, né? Não, AVI é de vídeo. Tá. É o AVI. AVI. WAV. Ah, tá. O AVI, beleza. Cara, eu tenho uma pergunta que acho que finaliza esse processo mais técnico aqui da nossa conversa, ali do processo de produção mesmo da música. Antes de fazer a pergunta e passar as perguntas para os colegas, quero fazer um convite para quem está acompanhando a gente seguir Externa Peyote no Instagram. É o @ExternaPeyote, é isso? É, isso aí. Com Peyote com Y e TE no fim. É isso? Isso. S mudo, Externa Peyote no fim. Isso. Também no Spotify, muito interessante. Os guris já estão postando música lá. O que você já tem no Spotify? Cara, a gente lançou em julho e agosto desse ano, a gente lançou nossos primeiros singles, que é a Sucubus e Kalahari, né? É uma letra, são músicas que se completam, a letra tem a ver uma com a outra, né? Legal. A gente já subiu em todas as plataformas possíveis, né? Amazon, Spotify, Tidal, YouTube. E agora tá pra vir música nova, né? E vocês têm página no Facebook também? Sim, acho que quase Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Até LinkedIn, se duvidar. LinkedIn já é passamento. Não, mas então, novamente convido a você que está aí nos acompanhando a acompanhar os guris nessas redes, no Spotify,
pra curtir a música deles. Eu, particularmente, não é porque é meu amigo, mas eu gosto desse estilo. Eu não conheço tanto quanto tu, Guilherme, ou os guris lá. Vocês conhecem umas bandas bem underground dentro dos estilos do Stoner e do Desert. Mas eu ouço Queens, curto pra caramba um monte de música, então eu, particularmente, julgo de excelente qualidade, gosto mesmo, já acompanhei, inclusive, ensaio. E aproveitando que a gente tá falando de plataforma, de música, eu queria que tu explicasse um pouco pra gente uma visão tua do mercado e explicasse um pouco da diferença do single, do EP, do álbum. O que tá acontecendo, cara? Que hoje em dia não se lança mais álbum. Não tem mais álbum, velho. O Red Hot falou que pode lançar, né? Não, ok, beleza. Graças a Deus. Só que daí o cara coisa. é mainstream, todo mundo conhece. Não, com certeza, sim. E outra coisa, aqui ó, a finança é outra. Então a gente sabe que tu financiar um álbum é muito mais custoso. Os caras lançaram 2 no ano só, né? Parece. Né? Faziam 5 anos não lançavam nada. Aí vieram uma paulada só. Mas explica pra gente como é que funciona esse movimento aí do single, do EP, quais são as diferenças, o que tu, na tua opinião, tu vê com mais vantagem, maiores potencialidades no mercado hoje em dia e por quê? Cara, começar assim, em questão de álbum pra música, especialmente o rock, assim, eu acho que é muito cultural do pessoal que escuta, querer ter um álbum pra ouvir daquela banda, pra entender a essência da banda, assim, pra ter entender a composição, tá, sabe, tipo, às vezes a banda ela cria elementos no meio do álbum, que é músicas por sequência, assim, sabe, tu ouve ela do começo ao fim. Às vezes tem umas características assim no meio da música que não tem num single, por exemplo, quando eles relançam uma música, por exemplo. Mas isso também já não é tão visto assim em questão de plataformas digitais. O pessoal não... Pô, por mais que tu escute, sei lá, uma banda que tu... Só se tu é uma banda que tu curte muito, assim, tu ouvir a primeira música até o final, cara. Às vezes tu ouve as 3 primeiras e já tá... depois eu escuto as outras e assim vai indo. Eu, por exemplo, ouvi os 2 últimos álbuns do Red Hot dessa forma. Assisti em umas 3 partes, assim, até por conta do tempo hoje em dia. Sim, eu acho que tem muito a ver com isso, né, cara? Sim. E a forma como as pessoas estão consumindo música. Antigamente, o que acontecia? Pela dificuldade de acessibilidade aos álbuns e também pelo preço que eles custavam. Vamos usar o exemplo dos vinis, dos bolachão. Cara, pra tu conseguir um álbum que tu queria muito, tu tinha que ir até a cidade grande. Meu exemplo, eu sou de Canoas. Eu tinha que ir até Porto Alegre, pagar a passagem, chegar lá, achar o álbum, o disco que eu queria, comprar ele, pagar uma banana de dinheiro por ele, voltar e aí, claro, que eu vou colocar no toca-disco, vou sentar no chão, vou sentar numa cadeira e vou ouvir de cabo a rabo umas 50 vezes. Sim. Então até olha o que a gente tem no Spotify hoje em dia de oferta. Então isso foi banalizado também, né? É que negócio, é um sentimento que tu tem ao comprar um CD, tu sentia a coisa física ali, eu comprei, eu gastei dinheiro com isso aqui, eu vou ouvir isso aqui porque eu investi uma grana, né? Tinha adolescente que pedia um vinil de Natal. Era o presente. Assim, Normalmente o presente do Natal é o mais foda, né? É o mais caro, é o mais pica, é um celular que o cara pede lá, enfim. Tem que estudar o ano todo, se comportar. Isso, e tinha que merecer. Exatamente. Então o cara ganhava de Natal. E eu não lembro se tu chegou a citar a diferença do EP, do vinil, do álbum. Não, ainda não. Tava falando do álbum, né? Primeiro. E aí isso daí meio que... Com a pressa de ouvir as músicas, a pessoa não para pra... Só se o cara tá, tipo, relaxadão, assim... Com tempo. Lançou um álbum, vou escutar tal dia, e o cara escuta do começo ao fim ali. E quando o cara curte muito uma banda, que é, sei lá, que nem a do Red Hot, por exemplo, o John Frusciante voltou pra banda. Tem muita gente que queria ouvir o álbum completo, porque o cara tava tocando todas as músicas com os caras, por exemplo. Um gás, deu uma renovada, então, né? assim, é a curiosidade do próprio cara que curte a banda ouvir aquela essência, né? Da banda ali, do álbum completo. Então, hoje em dia, o pessoal... Não só do rock, na real, muito mais do pop e de outros estilos, o pessoal lança singles, porque para as plataformas digitais é melhor, porque existe aquele negócio de consistência, de postar coisas muito frequentemente, sabe? Tem uma frequência de posts, né, vamos dizer assim. Fica então, mais alto na relevância do país, vai lá pros trends da plataforma. Acaba que assim, o pessoal prefere single por esse motivo e também porque é mais fácil de tu trabalhar um single, tipo assim, tu gravou o single. Mas o single é composto por quantas faixas? O single é um. Uma, single. Beleza, single. Só pra gente singular, entender. Não sei se Sim, é singular. Não, exatamente. Single é uma música, mas vamos dizer assim, tu lançou um single, gravou, por exemplo, vou dar um exemplo assim meio... Não sei se é assim que funciona porque foi assim que eu fiz, mas não sei se é assim que funciona no mainstream, né? Eu gravei 2 singles praticamente juntos ali, né? Mas eu não lancei os 2 juntos. Eu pensei assim, já que é uma música que vai complementar a outra, eu vou lançar um mês depois eu lanço outro.
Então o cara tem um tempo entre um e o outro para divulgar a outra, para criar um conceito ali de posts para save, essas coisas, sabe? Criar um movimento, um burburinho que vai sair uma música que vai complementar aquela outra. Engajar sabe? mais. O meu caso foi isso. Mas como eu sou um cara que tá começando, foi mais por também, tipo, lançar 2 singles antes de um EP, por exemplo, um álbum, porque daí tu já lançou 2 músicas e a pessoa já ouviu aquela música e viu, essas músicas aí estão então talvez no EP vai estar massa também. Aí o cara já ouviu uma música, tá ligado? Entendi. Então, tipo assim, ele não vai ouvir um EP de 4 faixas, 6 faixas, mas vai ouvir uma música e, vai apresentar meio que o estilo da banda, vai apresentar meio que a essência, vai dar aquela vibe do EP ali, quando vê, vai ser mais ou menos parecido. E aí foi essa ideia que eu lancei 2 singles antes também, por conta disso. Não, foi uma estratégia interessante e, ao meu ver, contigo me explicando agora, inteligente. E daí passando por EP, daí normalmente é isso que tu citou agora, 4, 6 faixas? O EP, cara, tem uma questão lá que eles botam de EP, disco, assim, álbum, né? É a questão de duração das músicas, vamos dizer, sabe? O meu EP poderia ser um álbum, por ter tantos minutos que exige um álbum, entendeu? Pela soma dos minutos das faixas, normalmente mas é não isso pela que quantidade de eles faixas. classificam, né? Entendi. Normalmente é isso que eu acho que é classificado, pelo que eu lembro de ter pesquisado. E daí o demo? A demo é um... Cara, pensa assim, eu tô em casa e tô compondo uma música, sabe? Aí eu pego meu celular, por exemplo, e gravo lá um violão cantando a música que eu tô compondo. Aí isso que tu gravou é praticamente uma demo, tá ligado? É tipo meio que uma suposta música que tu venha gravar de algum jeito, sabe? Talvez aquela é a primeira demo, a primeira demo saiu bem crua. Aí tu pega e ouve aquela... Isso é o que eu faço pra compor. Eu faço várias demos, assim, várias gravações pra mim, tipo, ir aperfeiçoando várias vezes aquela música. Tipo, meu processo de compor não é tipo, vou compor uma música do começo ao fim agora à tarde e era isso. Não, normalmente eu tô em casa assim, na real não é nem em casa, normalmente é quando eu não tenho o celular na mão, quando eu não posso pegar meu celular na mão e gravar, e aí eu tô andando de moto, por exemplo, andando de bike, e eu assim... É tipo banho. O banho é cara, o lugar das melhores ideias. Quando o cara tá viajando, o cara vem um som tri. E aí o cara não pode gravar. E aí se o cara não ficar cantando até chegar em casa... Esquece, e perdeu. gravar. O cara esqueceu que compôs, tá ligado? Daí... Antes... Pode complementar. Não, pode falar aí. Antes do Eric engatilhar a próxima pergunta, só queria deixar uma ideia a respeito das demos. Interessante porque nos anos 70, 80 e 90, a gente tinha as demos... de fato físicas, porque era a mídia que a gente tinha, era um CD. Então, inclusive, tem muito artigo assim na internet que é raríssimo tu encontrar a demo de determinada música, que vale uma fortuna. Hoje em dia... tem bastante isso de demos, assim, de estúdio, sabe? Eu vejo bastante gravação, até no Spotify os caras subiram, assim, bastante... não é demos, assim, mas é tipo momentos em estúdio gravando, assim, que eles gravaram alguma coisa diferente. Deve valer uma fortuna, imagina. Não, digo no Spotify eles já subiram alguma coisa assim. Ah, tá, sim. Não, mas eu digo se o cara quiser a cópia. Ah, sim. Né? Tem cópias por aí que são... colecionáveis, assim, é foda. Muitas vezes nem são comercializadas, né? Sim. E hoje em dia é tudo no MP3, no smartphone. Alguma pergunta por parte de vocês? Ele já matou o nosso roteiro, né? É verdade, não a gente tem estourou pergunta. aqui. Tavares se empolga, meu. Dá umas tem aparadas uma aqui. pergunta de fechamento só. Vai. Então, tu falou o nome de várias, na verdade, aí, durante o nosso papo. Mas se quiser deixar uma indicação de outras bandas pra galera que, de repente, escutar ali o teu som e curtir, quiser ir atrás de mais coisa nesse estilo... Vocês querem sobre bandas parecidas com o mesmo estilo ou bandas locais, assim, que estão parecendo? Pode ser um pouco dos dois, né? A gente viu aí que tu tem esse apego, tanto a questão do local onde tu tá. É que eu falei, vem muito daquela questão, assim, né? Do cara se interessar pelas bandas locais e tipo, meio que se ajudar a divulgar outras bandas. Eu já percebi que o networking entre a galera no meio é um ponto bem característico teu. E, mano, isso na verdade é assim... Pra quem gosta de ler bastante biografia, eu particularmente não tenho lido muito menos, inclusive, do que eu gostaria. Biografias de grandes músicos, que a gente conhece hoje em dia, Anthony Kiedis, o John Frusciante, o Flea, ou de qualquer outra banda, James Hetfield, enfim, Dave Grohl, que tem uma biografia muito boa, que eu ainda não li, mas quero ler. Cara, é muito desses relatos dos músicos lá de Seattle, o movimento grunge, por exemplo, ou em qualquer outra cidade norte-americana que é normalmente o berço do rock, não restritamente os norte-americanos, os estadunidenses, como bandas britânicas, enfim, tem muito do networking. O pessoal se conhecia, o pessoal frequentava os shows, o pessoal se falava e muitas vezes trocavam músicos entre uma banda e outra. Então, por isso que eu acho que
É muito interessante isso. Não sei se chegou a concluir a... Não cheguei a falar das bandas. Vai. Tem que responder, né? Não, pois é, cara. Tipo assim, vamos por aí, primeiro o pessoal que eu acho que tem uma sonoridade, assim, na mesma vibe, assim, que tem essa essência, assim, talvez do hard rock também, que vem muito. Mas, cara, a gurizada vem um tempo mais, assim, 2014, 2013 lá, pessoal de Porto, a Wolf Trucker é uma banda bem nessa vibe hard rock, assim, puxa uns elementos do stoner. Conheço. A gente foi no show deles lá, né? Isso. For Beer, né? Foi massa. Foi ele que foi, na real, o vocal da banda que fez a conceito da arte do logo, tá ligado? Ele também é sim. designer ali, então ele fez a arte pra gente, tanto dos singles também, da Succubus e Kalahari. Tem uma também que agora tá tocando bastante, agora que abriu pro Kiss também, a Hits the Noise, que eu também citei aqui. Eles também tem uma vibe, assim, setentista, assim, Black Sabbath, sabe? Vem nessa vibe, assim, puxa o stoner também. Cara, em Canoas tem bandas boas também que eu curto, cara. Tem a Cor do Invisível, que é uma gurizada que eu curto pra caramba. Eles vêm de uma vibe, assim, meio alternativa, assim, puxado pro indie, um pouco do grunge. Tem a gurizada do Madame Causa lá também, que tem vários sons autorais, assim, uma vibe Bon Jovi, Metallica, um bagulho assim, bem hard rock, assim, pro metal, assim, sabe? Aqui, pros outros lados, assim, de bandas mais diferentes, mano. Como eu toquei com o Pedro, eu conheci a Virgo também, que é uma banda mais, assim, voltada para um psicodélico, assim, também. Tem essa vibe, assim, também, tipo... Quem tem a vibe também da Virgo, assim, também tem a Juna, que é uma banda, assim, também parecida sonoramente, assim, bem que tem Impala, vamos dizer assim, sabe? É o que eu escuto, né, mano, mais ou menos deles. E, cara, acho que era isso, assim, mano. Sapucaia, deixa eu ver se tem gurizada de Sapucaia. Quando o cara vai pensar em banda, o cara some um monte de banda. Não, claro, sempre esquece, sempre deixa alguém pra trás. Aqui pela volta eu acho que era isso, mano, que eu escuto, assim, e que conheço, que os caras fazem um som muito, muito triste, sabe? Mas, eu também acompanho banda de Goiás, por exemplo, Hellbenders, é uma banda que, já tocou até no Rancho de La Luna, lá na gurizada lá do Stoner, lá no deserto da Califórnia. Um palco, digamos que mitológico do Stoner, né? Não, lá é um estúdio, mano, que a gurizada gravava lá. Então, até um lugar que eu pretendo ir lá e os caras já colaram, né? Foram convidados pelos loucos lá, esqueço o nome dele, o dono do lugar, o Rancho de La Luna. Tem a gurizada da Toro, que é uma banda que deu uma sumida, eu acho que agora tá voltando também, que tem esses elementos. Tem uma em Curitiba que é a Fusage, não sei o nome direito, mas é mais ou menos isso, que se escreve Fusage. E, cara, acho que é isso, do cenário do Stoner, acho que essas três também fazem parte, assim, sabe? Por partes no Brasil aí. E aí tem outras que o cara às vezes não conhece porque tá mais, assim, uma camada mais embaixo, assim, no underground, que o cara às vezes tem que cavar um pouco mais pra encontrar elas, mas... Se tem umas 6 aí, eu acho, né? Eu escuto bastante. Excelente, já valeu super já. Não sei se os colegas têm mais alguma questão pra colocar. Só confirmar, dia 4 de dezembro, então. Grande aonde, estreia. Lugar, a banda para chegar. A banda vai tocar a primeira vez em palco, né? Completo. Formação completa. Vai estar tocando no dia 4 de dezembro lá no Rock na Praça, que é no Coração de Maria, eu acho o nome da praça. Praça Esteio, né? Lembrar. Esteio, mas é certo que é lá já. Cara, pois é, meu. Eu não sei porque eles estavam revitalizando aquela praça e eu não sei se possa vir mudar o local. Porque o último Rock na Praça que teve nesse ano foi... Foi em Sapucaia, não foi? Foi na prefeitura ali, na praça da prefeitura ali. Acho que é a Praça da Bíblia, eu acho o nome da praça, não lembro. Foi ali. Foi legal também, o palco bem bacana. Então até esse dia 16 de novembro vai ser lá. Até esse dia vai lá. Qualquer coisa segue lá, Rock na Praça lá, que eles vão atualizar se vai mudar ou não, mas a princípio é isso. E a Praça Coração de Maria dá pra ir a pé do trem, é bem... Próxima estação Esteio. Relativamente perto, assim, se tu gosta de caminhar, assim... Se tu vai com a gurizada, vai lá. Daí chega rápido. Vai tomando um negocinho, chega lá já no brilho. hype, enfim. Deixa eu falar mais ou menos também, vai ter uma gurizada que vai tocar lá junto, vai ter Meu Funeral, uma banda de... Acho que é punk pop, punk rock, um bagulho assim meio... Punk pop eu já ia ficar em dúvida. É, mas é essa vibe assim, mano. Tá. Tem uma vibe meio diferente, assim, acho que são do Rio de Janeiro, esse pá. Sério? Uma gurizada vai vir aí, então fazer uma turnê, acho, pelo Brasil, vão tocar lá. O cara do metal também vai estar tocando. Um integrante o tocou até... O metal é aquele do TikTok? É esse aí mesmo.
Eu conheci ele tocando na Vert, como baixista na época, mas aí ele virou meio que influenciador ali, e aí criou uma banda dele lá de metal. Vai estar tocando também lá. Vai ter Floreté, que é uma banda também bem diferentona, assim, rock alternativo, assim. Eu não escutei muito, eu não tenho como falar muito sobre essas bandas, eu escutei algumas. Cara, eu vou estar esquecendo de todo o repertório ali, mas line-up ali, mas acho que Inimigo Eu, Mateu, e eu acho que mais 2 bandas, se não me engano. Não tô lembrando agora. Tem uma lá que tem um nome muito grande lá, que eu não lembro, de Filho, alguma coisa, e eu não sei também, que é uma banda, acho que do Paraná, eu acho. Tá. Só pra saber que vai ter um line-up de umas 7 bandas aí, não vai ser uma só. De horário mesmo, só pra confirmar, só pra fixar? Cara, fala lá 1 hora, mas pode ser que comece umas 2, 1h30, não Às sei. 4 da tarde. Mas é à tarde. assim. Às 13 horas do dia? 4 de dezembro. 4 de dezembro de 2022. Então tá todo mundo convidado. Vamos colar lá pra dar também um incentivo cultural pra essa galera que tá produzindo coisas tão massa, tão legais, né? Não Poxa, só né? os guris. De graça, mano. Exatamente, E é aberto. super legal. Só colar assim. lá com a tua ceva na mão e deu. Não precisa nem de ceva se tu não bebe. Só chegar lá pra Só lá assistir com o pessoal. isopor, cadeira de Provavelmente praia, vai meu. ter Só vai. tenda pra vender também, se os caras só for o corpo lá, vai ter bagulho pra vender, provavelmente. Não vai ser. Sempre tem. Pra dar uma moral pra essa galera, porque com certeza eu vou estar lá, tá? Então, tu inclusive vai me atualizando aí se mudar o lugar e tal, porque eu vou estar lá. E muito legal o papo que a gente teve aqui. Só pra finalizar então, né? Vai. Porque eu também divulguei o show, mas dia 25, talvez vai ser que dia que vai ser a apresentação do... Vai ser entregue o podcast? Até a próxima. 23. Ah, então aí, ó, 4 de vamos 23. estar escutando então. Dia 25 vai ter o lançamento do EP, cara. Ó, viu? saiu As do 4 forno. faixas que a gente veio gravando esse ano, né? 4 novas faixas, mais Novas. as 2 que já tem. As 2 são singles, né, que a gente lançou já antes. Uhum. E vai vir um EP agora dia 25. A gente tá começando praticamente hoje a campanha de pré-lançamento ali, do pré-save, né? Certo. Eu vou estar postando hoje dia... Hoje é dia 18. 16. Hoje é dia 16. Ah, nem lembrar o que De dia é. novembro. Dia 16 a gente tá começando esse pré-lançamento e vai... Pô, quem quiser apoiar também, né? Pode entrar no nosso perfil lá, vai ter um link na bio ali de Linktree, ou até o OneRPM vai ter um pré-save ali pra fazer. Que nada mais é tu clicar num link, logar no teu Spotify, no teu Amazon ali no site. streaming que tiver. Vai E fazer aí uma pré-ordem gratuita e tipo vai ser isso. notificado. Tipo assim, tu tem que ter uma playlist na tua plataforma digital, né? Uhum. Aí tu vai pegar essa música que vai ser lançada dia 25, né? Que é o EP. E tu vai botar lá assim, na playlist rock, sei lá, nacional. Vai E aí tu clica ali, salva, e aí tu vai estar fazendo o pré-save do EP. E quando lançar, no dia, vai entrar automaticamente naquela playlist. Então, Não vai te custar nada, sem burocracia, pra tu não perder o material dos guris da Externa que, mano, eu já sei que tá massa, eu já tive spoiler já do que vem aí e tá show de bola. Cara, e tipo assim, ajuda também querendo ou não, né, o Spotify ele funciona como algoritmo, então isso Sim. ajuda a gente a ver o Spotify, a entender a banda. Pô, a banda tá movimentando uma gurizada antes de sair o bagulho, então, pô, vamos tentar botar talvez uma playlist editorial, que é uma playlist que a própria curadoria do Spotify faz, sei lá, relacionando outras bandas parecidas, sabe? Uhum. Então acaba incentivando a banda de um jeito que possa vir aparecer em playlists maiores, por exemplo, sabe? É divulgar melhor a banda. E querendo ou não, né, mano, a gente consegue pegar uma visibilidade maior assim também, né, pra divulgar o som. Claro, super interessante. Então é isso, finalizamos aqui Vocês têm mais alguma colocação? Vou finalizar então. Você chegou ao final da trilha, agradeço imensamente o Guilherme, que representa a Externa, obviamente agradeço aos guris também que não puderam estar aqui, mas gostariam, ao Vinícius e ao Eduardo. Lembro vocês novamente de seguir a Externa Peyote nas redes sociais, tá? O @ExternaPeyote no Instagram, no Facebook, vai também no Spotify, super importante isso. Agradeço a todos que acompanharam a gente até aqui, aos colegas, à professora, a você que está assistindo a gente e não faz parte do nosso círculo acadêmico. Ouvindo, muito obrigado, que está acompanhando a gente. Está com câmeras imaginárias. Era para ter gravado, ia ficar bacana, mas infelizmente não foi possível. Você que não faz parte do nosso círculo acadêmico ou das nossas amizades, que está acompanhando isso aqui em algum lugar da internet,
Então é isso, um grande abraço, até uma próxima de repente. E era isso. Fechou. Valeu!